Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês de uma das cartas que estão compiladas nesse livro de Sêneca, chamado Aprendendo a Viver. E ela se chama Do Ler e do Escrever. Eu trouxe essa carta, né, seria como um capítulo desse livro, para conversar com vocês, porque ele fala sobre estudo. E eu achei muito interessante como na forma estoica e romana, né, ali 2000 anos atrás, como é que ele falava do que você deve fazer quando estuda, e como gerar um estudo comparado mesmo, de tudo aquilo que você lê, ok? Então vem aqui comigo, vamos ver como é que Sêneca, esse filósofo estoico, dizia para a gente estudar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. O vídeo de hoje é um gostinho literário aqui, de uma partezinha desse livro, Aprendendo a Viver, que na verdade é uma compilação de cartas, né? A gente sabe que muitos dos livros que a gente tem hoje de filósofos antigos, e até alguns assim mais recentes, eles eram trocas de cartas que eram feitas com as pessoas, e aí depois essas cartas eram encontradas e editadas como livros. É o caso aqui desse livro Aprendendo a Viver de Sêneca. E eu penso muito nisso porque hoje em dia ninguém escreve carta, e eu fico imaginando se os nossos e-mails vão ter o conteúdo suficiente para depois serem compilados e transformados em um livro, né, como está aqui. E aí eu estava lendo esse livro, né, esses dias, e eu achei uma parte, essa que é do ler e do escrever, que eu achei bem interessante e queria trazer para vocês hoje. Porque a gente vai ver que esse negócio do estudo e de como trabalhar a leitura, como refletir sobre aquilo que a gente lê, é algo que está desde a antiguidade, né? No caso, Sêneca, que é um filósofo estoico, vai falar sobre isso nesse livro, né? Esse livro específico, ele solta assim, mas esse do ler e escrever tinha mais coisa, né? Sêneca, então, vive de 4 a.C. até 65 depois de Cristo, né? Ele pega essa transição para o Império Romano. Ele era um filósofo estoico, e os filósofos estoicos, né, são filósofos moralistas, é uma escola de filosofia moral, ou seja, muito preocupada na forma com que a gente vive o nosso cotidiano, sendo coerente com os nossos princípios, né, basicamente aqui, de resumão. A gente tem vídeo sobre estoicismo, né? Você pode dar uma olhadinha aqui no canal se tiver mais curiosidade. E eles eram muito da filosofia na praça pública, né? De conversar com as pessoas. E Sêneca, no caso, faz isso muito até através das suas próprias cartas, onde ele conversa, né, com muitas pessoas sobre diversos assuntos. E aqui, então, ele vai falar do ler e do escrever. Vamos dar uma olhadinha. Assim, antes, né, já que ele está falando do estudo e do aprendizado, eu peguei essa frase dele aqui que eu achei ela ótima, que ele fala assim, você deve continuar aprendendo enquanto for ignorante. O que para mim, na minha tradução, gente, é sempre. Na minha tradução você vai estudar para sempre. Por quê? Porque a gente sempre tem um nível de ignorância. Mesmo um especialista em dedão do pé, ele não sabe tudo sobre o dedão do pé. Ele vai sempre ter que aprender alguma coisa. Então a gente sempre ignora algo. Ou seja, a gente sempre vai ter que continuar aprendendo. E por que eu digo isso com tanta firmeza? Porque se a gente soubesse tudo, a gente ia ser um sábio. A gente tem resposta para tudo, né? E a gente não tem. A gente é no máximo um filósofo, né? Um filósofos, um amante da sabedoria, aquele que ama o saber. Então, no máximo, a gente está apaixonado pela sabedoria, mas daí a ser sábio, né, é outra história, né? Não é bem o que a gente tem aqui. Então, essa frase para mim é traduzida assim, a gente vai ter que estudar sempre, aprender sempre, né? Por quê? Porque a gente sempre é ignorante em algum aspecto, tá? E aqui é interessante porque ele fala do aprender, né? E existem várias formas de aprender. Você tem a forma prática, ali quando você vai para um campo de ação, onde você vai colocar na prática um ensinamento, um laboratório, ou mesmo ali na vida, na política, na arte, e o estudo, que normalmente antecede esse passo. Mesmo uma pessoa muito pragmática, ela tem que ter uma teoria para aplicar.
O que acontece normalmente é que ela quer aplicar rápido, né? Ela quer ver logo o resultado, mas antes disso ela tem que saber o que ela vai fazer. Se eu vou fazer uma mesa, eu tenho que ter a teoria da mesa para praticar aquela mesa. Então, sempre tem uma parte do aprendizado que é prática e sempre vai ter uma parte que é teórica, né? E essa teórica, em geral, é o nosso estudo, né? Então, nessa carta ele fala que ele está viajando, né? Essas viagens que agitam a minha preguiça são vantajosas, tanto para a minha saúde quanto para os meus estudos. Eu pulei a parte da saúde e caí direto nos estudos, né? Não me afastei de minhas leituras por elas. Ou seja, mesmo atribulado, fazendo muita coisa, no meio de viagens, ele não deixou suas leituras de lado. Aconselho você a fazer o mesmo, né? Do meu ponto de vista, considero-as indispensáveis. Então vamos ver por que Sêneca diz que a leitura é indispensável. Primeiro, para evitar que eu me contente comigo mesmo. Ou seja, quando eu estou lendo, quando eu estou entrando em contato com o que outras pessoas pensam, fizeram, outras pessoas conhecem, eu percebo que eu tenho muito a conhecer ainda. É um pouco daquele só sei que nada sei, né? Eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Uma pessoa que não entra em contato com as ideias dos outros, né? Que não lê, que não tem essa curiosidade, muitas vezes ela acha que é o suficiente. Ela fala assim, não, tá bom, assim, não precisa saber mais nada não. Ela se contenta dentro desse pouco que ela sabe e desse tanto que ela ignora. E Sêneca diz que à medida que ele vai lendo, ele nunca está contente consigo mesmo, né? Ele sempre vê que pode aprender mais. Até porque tem gente muito melhor do que a gente, que fez muita coisa. E quando a gente entra em contato, também vê esse potencial que o ser humano tem, né? Tantas coisas que a gente podia fazer. E a gente não se contenta consigo mesmo, não se acomoda, né? Segundo, porque me permitem, após ter conhecimento das pesquisas dos outros, avaliar as descobertas já feitas e refletir sobre as que ainda estão por fazer. Então, quando eu tenho contato, eu leio a obra de outra pessoa, é o que eles falam, eu fico nos ombros de gigantes, né? Eu pego todo aquele conhecimento anterior, eu pego tudo aquilo que já foi feito e posso refletir, posso absorver, posso tornar meu. Então eu ganho muito tempo. Existe muita coisa boa que já foi feita. A gente hoje em dia tem muita coisa de novidade, tem que ser novo, tem que ser diferente, tem que ser não sei o quê. Mas tem muita coisa boa que já foi feita que a gente não precisa fazer de novo, né? Então eu vejo as pesquisas dos outros, o que as outras pessoas já fizeram e parto daí, né? Então eu reflito sobre o que já tem na humanidade, o que a humanidade já sabe e o que ela ainda vai fazer. E também porque nesse o que a humanidade vai fazer é justamente onde eu posso aportar, é onde eu posso contribuir, né? Ele põe a leitura alimenta o espírito fatigado pelo estudo, sem, contudo, deixá-lo de lado. Então, mesmo que você estude muito, né, você não consegue deixar de lado. A gente está sempre alimentando o espírito pela leitura. E aqui é interessante também associar a leitura com essa vida interior, né, em alimentar a alma. A gente alimenta o corpo com a comida e a alma com as nossas leituras. Devemos imitar as abelhas e tudo o que acumularmos com nossas diferentes leituras devemos ordenar e após, com todo o esforço e a nossa inteligência, unir em um só saber todos os diversos conhecimentos. Vou traduzir aqui para você. Ele está falando da base do estudo comparado, tá? E do quê? De que todas as partes que eu estudo, depois elas têm que ser unidas, elas têm que se transformar num único conhecimento. Então, olha aqui, depois que eu faço diferentes leituras, eu tenho que ordená-las, ou seja, eu li, eu vou ordenar, não é botar o livro em ordem não, gente, ordenar é ordenar o conhecimento. Então você vai estudar, você vai fazer seus grifos, você vai fazer seus realces estratégicos, você vai fazer suas fichas, seus resumos, seus mapas mentais, você vai gerar o seu material ali como uma forma de absorver, entender, interagir com o conteúdo. Esse material, depois, né, você tem que somar ele. Então eu pego todas essas coisas que eu estudei, que eu li sobre um determinado assunto, e eu transformo isso num conhecimento só, unir em um só saber. Então eu tenho que fazer uma síntese de todo esse conhecimento que eu adquiri com leituras de coisas diversas. Por exemplo, suponha que você vai querer estudar sobre ética.
tá? Eu lembrei aqui porque, né, filósofo estoico, ética, moral, tal, lembrei aqui. Então você quer fazer um estudo sobre ética. E você vai ler várias coisas sobre ética, várias pessoas, você vai ler estudiosos modernos, antigos, você vai ler Sêneca, você vai ler Kant, você vai ler Nietzsche, você vai ler um monte de gente. Aí você vai ter várias ideias diferentes, né, digamos assim, distintas pelo menos, né? E agora você tem que olhar para isso tudo e falar como é que eu junto isso tudo em um só. Qual é o conhecimento que eu tenho de ética agora que eu li isso tudo? Por quê? Porque senão eu fico com conhecimento em pedacinhos, eu fico com conhecimento em quadradinhos, em caixinhas, e eu não consigo incorporar essas caixinhas. Eu vou incorporar essas caixinhas como um conhecimento próprio depois desse primeiro passo, de juntar isso tudo, né? E fazer um só conhecimento. Então, eu viro e falo assim, olha, qual a conclusão que eu cheguei sobre ética depois de estudar todas essas pessoas que eu estudei? Eu tenho que juntar isso tudo e colocar o que eu concordo, o que eu discordo, o que eu acho que dá para praticar, o que eu acho que não dá para praticar, o que é a ética para mim depois de todo esse estudo. Porque se eu não sintetizo, eu não absorvo, entende? Vai ficar sempre assim, o que Platão falou, o que fulano falou, o que Beltrano disse. Mas esses conhecimentos, eles têm que virar um só. E quando eles viram um só, aí vem o meu jeitão. Né? Assim, ética para mim, o que ela é, baseado em tudo que eu estudei. Senão eu viro só um papagaio, né? Fico só falando o que os outros disseram, mas não junto isso tudo num conhecimento próprio. E o objetivo do estudo comparado é justamente ter essa síntese própria. Ela que vai dizer que você aprendeu alguma coisa, né? Que a gente quer justamente aprender. E essa fase de síntese, ela é fundamental para você aprender e juntar, né, os pontinhos que a gente estuda. E por fim, né, no finalzinho, porque é um texto curtinho, tá, gente? São 2 paginazinhas, o livro é pequititinho, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Aqui, ele é um livro bem pequenininho, ó, né, pequititinho, tá vendo? Então, e são só umas 2 páginas e meia, então aqui a gente já está indo para o fim do artigo. Ele fala assim, os alimentos que absorvemos, enquanto mantêm as suas qualidades e ficam em suspensão no nosso estômago antes da decomposição, eles são um peso. No entanto, logo que ocorre a transformação, tornam-se sangue e nos dão força. Então, assim, a gente quando come, aqui a ideia é assim, a gente não sobrevive com o que a gente come, mas com o que a gente absorve, né? Essa transformação que ele está falando, é quando a gente absorve as coisas, né, os nutrientes, né, tudo aquilo que está nos alimentos que a gente comeu, quando a gente absorve isso, ele está falando, se transforma em sangue e dão força. Passamos o mesmo com o alimento do espírito, né, não permitindo que aquilo que absorvemos mentalmente continue igual, e sim passe a ser outro, ou seja, seja absorvido. Eu leio alguma coisa, você está aqui vendo esse vídeo, né, sobre o que Sêneca está falando, isso daí entra, né, na nossa cabeça, mas ele não pode ficar que nem um alimento não digerido, porque pesa, né, dá uma obesidade mental. Ele tem que ser digerido e se transformar em algo nosso. Por isso que ele fala, né, passe a ser outro. Ou seja, esse conhecimento que eu estou recebendo, eu absorvo ele e agora ele é meu, né? Ele fala, temos que digeri-lo para que não alimentem apenas a nossa memória, mas também a nossa inteligência. Assim, não é um conhecimento decoreba, ele não é decorado, né? Não é só uma questão de saber citar as coisas. Então não é só a memória que a gente quer, mas a gente quer a inteligência. E a inteligência está nessa capacidade de assimilar o conhecimento, sintetizar, fazer ele seu. Ou seja, absorver de fato conhecimento. Então ele fala, né, esforcemo-nos para assimilá-los e fazê-los render, a fim de que um se transforme em muitos. Uma ideia que eu consigo absorver, que ela vira meu sangue, né, que eu consigo fazer essa transmutação, uma ideia que eu absorvo, depois ela se transforma em muitas ideias. Ela pode ser aplicada em vários lugares da minha vida, ela tem várias nuances dentro da minha existência. E isso é muito, muito legal, quando a gente começa a absorver as coisas que a gente lê e estuda.
começa a entender e tornar elas nossas. A gente gera uma síntese, né? Esse conhecimento agora que é nosso, que foi absorvido, vai poder gerar novos conhecimentos e novas aplicações. Gente, então é isso que eu tinha separado para hoje, trazer aqui um exemplo de como estudar vindo diretamente da Roma Antiga, né? Desse filósofo que eu gosto tanto, chamado Sêneca. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no nosso próximo encontro.